Você só não alcançou seus objetivos ainda porque você tem medo de não ser amado. Você só não é uma pessoa disciplinada ainda porque você tem medo de não ser amado. E sim, eu vou explicar isso e você vai ver que tudo na sua vida não fazia sentido, mas agora vai fazer o sentido até agora do porquê as coisas aconteceram dessa forma e porque você não consegue sair de um hábito tão ruim, ou você não consegue criar hábitos bons na sua vida, ou você não consegue simplesmente crescer no seu negócio, crescer na sua empresa e ter uma vida abundante realmente. Vamos começar aqui. Isso aqui é de muitos fundamentos ali, eu não vou te falar mais sobre neurociência, eu não vou te falar sobre comportamentos, nem nada desses conteúdos que você já viu. Eu vou te falar uma coisa que ninguém me falou, mas foi de experiência de vida e foi consumindo vários conteúdos que eu cheguei nessa conclusão. E essa conclusão você vai ver que faz muito sentido e que vai poder mudar a sua vida. E provavelmente esse vídeo vai ser o vídeo mais importante que você vai ver na sua vida, porque ele simplesmente vai transformar a sua próxima geração depois de você saber dessa informação aqui. Você vai querer ter ouvido isso antes, você vai querer passar essas informações para as pessoas que você ama, mas sinto muito informar que você tem que mudar a si mesmo primeiro com essa informação. Que é literalmente isso, você só não é disciplinado, você só não consegue fazer o que você quer fazer porque você tem medo de não ser amado. E eu vou dar diversos exemplos aqui. Em algum você vai se identificar e você vai ver que isso é real. E eu vou te dar uma forma também de como você dominar esse medo, de como você acabar com ele para ele te libertar, como você se libertar e conseguir realmente sair desse estado de paralisia, sair desse estado de onde as coisas voltam a dar ruim, sair desse ciclo de hábitos ruins, sair desse ciclo de coisas ruins. E você só vai precisar lembrar disso todo santo dia. Que você só não chegou no lugar que você quer porque você tem medo de não ser amado. E vamos aqui pro ponto de disciplina, né? Porque a gente sempre ouve muito sobre mindset, sobre mentalidade. E olha só como tudo faz sentido. Olha só como tudo faz sentido. O que é mentalidade em si? O que é essa merda que todo mundo fala que tem que ter pra você ter sucesso, pra você crescer na vida, pra você se dar bem, pra as pessoas sentirem orgulho de você, pra você ser admirado, pra você ter tudo que você sonha e criar a sua realidade. Pra você criar a sua realidade, você precisa de mentalidade. Mas o que é essa mentalidade? A mentalidade é a sua identidade, é quem você é. Então a mentalidade de uma pessoa, ela vai ser moldada, ela vai ser o que essa pessoa acredita, sabe? Como que é a mentalidade? Como que eu identifico a mentalidade de uma pessoa? É literalmente o que ela acredita profundamente, com base no que ela age, com o que passa por dentro da cabeça dela para ela tomar as decisões que ela toma. Isso é a mentalidade de uma pessoa. É a identidade dela, é quem ela é ali. Os princípios que ela segue, os valores que ela segue, as emoções que dominam ela e o que ela faz com essas emoções. E ok, você tem que ter mentalidade e você tem que ter disciplina para você alcançar. Foi isso que a gente aprendeu, né? No desenvolvimento pessoal ali, no, vamos supondo assim, em tudo que a gente vê na internet, de pessoas dando conselhos, pessoas sábias, de realmente dando conselhos, você tem que ser disciplinado, entendeu? Só que, pô, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que eu sempre caio no mesmo looping? Por que as coisas não saem do lugar por mais que eu me esforce muito? E todo dia eu volto fazendo as coisas certas, mas vai ter algum momento ali que eu vou falhar. E é exatamente por isso, porque você tem medo de não ser amado inconscientemente. Só que agora você vai identificar isso e você vai se livrar dessa merda de uma vez por todas. E eu também estou me livrando disso porque eu tive essa consciência. A consciência não vai resolver, vai ser o que você faz com ela. Mas eu vou te falar isso aqui, que, por exemplo, vamos começar aqui o primeiro exemplo. Vamos citar aqui sobre dieta, shape, dinheiro e até mesmo networking, até mesmo amizades e até mesmo relações pessoais. Isso vale pra qualquer coisa que você quiser adaptar. E, cara, primeira coisa, dieta. Por que é tão difícil fazer dieta? Por que treino é mais fácil do que dieta? Por que treino é mais fácil do que dieta? Todo mundo concorda nisso, né? A academia ali é um momento do dia, 2 horinhas do dia. Agora dieta não, é 24 horas. Você consigo mesmo, você contra seus pensamentos. E você não consegue fazer dieta porque você tem medo de não ser amado. E eu vou te explicar agora. Prometo que vai fazer sentido. Chega de rolar. Mas, cara, já parou pra pensar que quando você vai ali seguir um plano alimentar, é muito fácil no início, é muito fácil você ter aquele pico, porque você lembra do seu motivo pra estar fazendo aquilo. Você quer emagrecer, você quer ganhar massa, e você quer estar naquele shape. E é muito fácil, cara, é muito fácil no início, muito fácil. Só que a parada é, não é quem faz o melhor jogo, não é quem faz o melhor início, é quem fica nele por mais tempo, porque a constância vence. Mas isso aqui, você já tá cansado de saber. Só que vamos um pouquinho mais fundo ali. Por que você tem medo de não ser amado e fazer dieta? O que essas duas coisas estão relacionadas? Cara, pensa bem, quando você vai lá na sua família, tipo, o ambiente que você mais ama é estar ali, e aí você tá de dieta e você quer tentar muito, tipo, seguir a dieta, você não quer fazer só uma refeição livre, mesmo se você for fazer uma refeição livre, você vai tentar equilibrar pra você não errar tanto, sabe? Mas, cara, sempre vai ter algum comentário sobre isso, sempre vai ter algum questionamento, sempre vai ter alguma reação, não que seja má, mas uma reação de questionamento, e isso vai causar ansiedade e algum tipo de estresse pro seu cérebro de imediato ali, porque
As pessoas estranham, as pessoas quando não tá com algo semelhante a elas, quando você não faz algo igual a elas vão questionar, elas vão estranhar aquilo. E você pode até tentar resistir muito às comidas da sua avó e os bolos e os doces e tal. E, cara, você tem que ser muito forte e até mesmo desagradar quem você ama pra você continuar no seu plano. E daí é que tá, você não consegue seguir porque você tem medo de não ser amado. Porque em algum momento você vai lá e você vai aceitar só pra ter a aprovação daquela pessoa, aquela pessoa não ficar brava. E aí é que tá. Quantas coisas você já fez por amor de uma pessoa ali. Não de relacionamento, eu digo, mas de amizades mesmo, de, de negócios, de ego, o próprio ego. Vou dar exemplos mais pra frente ali que você vai entender. Mas a dieta é uma coisa muito simples, assim, de entender esse conceito de você não conseguir porque você tem medo de não ser amado. Tipo, quantas vezes eu, pelo menos, já aceitei algo que eu não queria comer, ou não podia porque eu tava no meu plano, mas porque senão, cara, eu ia ter que discutir, eu ia ter que ficar, tipo, 20 minutos me explicando por que que eu não ia comer aquilo, e não é porque eu não gosto, e não é porque eu não quero a sua comida, mas é porque eu estou na minha dieta, e aí eu tô fazendo, mas por que que você tá fazendo dieta? Você já tá magra, não sei o que e tal, e é muito chato, porque gasta energia você se explicar. E você não se explicar, simplesmente te faz parecer uma pessoa arrogante e grossa, talvez, entendeu? E se você não for confiante o suficiente de que você vai desagradar algumas pessoas e até mesmo quem você ama pra você chegar em um objetivo, isso é uma das coisas que você tem que avaliar. Tô disposta ou não tô disposta? Mas se você não for de uma certa forma, você não saber lidar com isso, você vai ceder às coisas que te afastam do seu objetivo, entendeu? Não são coisas que eu tô falando aqui pontuais, mas são coisas consistentes ali. Por exemplo, se eu tô ali vários dias cedendo detalhes, são as pequenas coisas ali que vão se acumulando e aquilo vai te afastar do seu objetivo, entendeu? Então, isso é uma das coisas ali, dieta. Você provavelmente vai usar a comida pra se conectar com pessoas também, entendeu? Tanto nos. Cara, quantas vezes você não vai ter que sair com seus amigos, seja de trabalho mesmo, e aí, tipo, todo mundo vai estar numa hamburgueria e você quer pedir uma opção mais saudável e aí as pessoas vão olhar de certa forma. E não é porque a pessoa não te apoia ou porque ela não te respeita. Ela te respeita e ela te apoia. Mas o simples fato de você estar ali sendo diferente, isso é desconfortável pra caramba. Porque o nosso cérebro, ele gosta de semelhança. E a gente sendo diferente é muito perigoso porque a qualquer momento a gente pode ser expulso do grupo, entendeu? Tipo, a qualquer momento, ai, eu não vou chamar a Bárbara porque ela não come nada. E aí você foi expulso do grupo. Então, quando você cria essa consciência de que você não consegue seguir sua dieta porque você tem medo de não ser amado, porque você tem medo de desagradar, bem no fundo você tem. E até mesmo em situações sozinha, porque a dieta é muito mais do que. Eu, pelo menos, Bárbara, eu acho muito mais fácil seguir a dieta na frente dos outros do que sozinha, quando ninguém tá vendo. E esse é o principal. Você só vai conseguir ter resultado quando você fizer o que tem que ser feito, quando ninguém tá vendo, quando não tiver aplausos. E aí, o porquê que a gente tem medo de não ser amado de novo? Porque se eu, Bárbara, ou você que seja, se eu tenho medo de não ser amada ali, e eu sei que a Bárbara que eu quero me tornar é a pessoa, é a pessoa disciplinada ali, é a pessoa, pô, que tá sempre fazendo tudo certo na dieta e não sei o quê. Se eu sei disso e eu vou lá e faço algo diferente a isso e eu me decepciono, porque não é isso que eu esperava de mim, eu tô vivendo exatamente o medo de não ser amada, no caso. Porque, beleza, na frente das pessoas você pode seguir, você pode fazer tudo certo, mas quando você tá sozinho, você vai lá e você ferra tudo. Ferra tudo, porque a sua versão de agora, ela não é daquele jeito que você quer ser. Então você tem que agradar a sua versão de agora. O cérebro, ele só pensa em agradar a nossa versão atual, as nossas emoções atuais. Tanto é que existe uma regra dos 90 segundos, que é de um especialista aí, gringo, que ele estudou isso, sabe? E, tipo, só é 90 segundos ali para suas emoções durarem, momentâneas, sabe? Daqui a 90 segundos sua emoção de agora ela vai mudar. E quando você percebe isso, você vê que, cara, você tá, quanto mais você alimenta, né, 90 segundos para uma nova emoção. Pra uma nova emoção agora, mas se você alimentar ela, vai durar mais 90 segundos, e mais 90, até você cortar o ciclo e você trocar de emoção, seja com movimentos corporais, etc. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Você tá ali alimentando uma emoção, você tá ali alimentando a sua versão atual, que não quer seguir essa dieta, porque você tem medo de desagradar você mesma agora, a sua emoção atual, de tipo, eu quero um doce e eu não sei o que, você tem medo, porque é a sua versão atual, ela ainda não saiu dali. E aí, como o nosso cérebro ele só pensa em segurança a curto prazo, porque ele tem medo de sair dessa versão atual. Porque a sua versão atual foi a que te fez sobreviver até agora.
E o seu cérebro, ele não conhece outra versão, cara. Ele não conhece, entendeu? E eu tô te contando isso, porque agora você vai ter essa consciência e até o final desse vídeo eu vou te falar como que você vai mudar isso. E, cara, beleza, de novo, essa questão de shape, tudo porque você tem medo de não ser amado, até pra si mesmo, entendeu? Até pra si mesmo, essa questão de si mesmo ali. Você não quer não quer decepcionar a sua versão atual, você não quer se tornar uma nova pessoa. Seu cérebro, ele não quer isso, ele quer te manter seguro porque ele te trouxe, ele se manteve vivo até aqui. Então é seguro pra ele. E aí, beleza. Até nos negócios. Você não tem sucesso nos negócios porque você tem medo de não ser amado. Por exemplo, as pessoas, Steve Jobs, essas grandes lendas aí que a gente mais vê, eles conseguiram ter muito sucesso porque eles pediram ajuda. Eles conseguiam trazer informações, eles conseguiam contatos. Por que o pessoal fala tanto de contatos e pessoas e você tem que conhecer pessoas? Pra você ter essas ajudas. E aí, o nosso cérebro, ele não vai pensar de, tipo, eu posso pedir ajuda sem receber nada em troca, sem dar nada em troca. Tipo, eu posso pedir ajuda só porque eu sou eu. Não, ele não vai pensar assim. Ele não vai pensar assim, porque o seu cérebro, ele não é confiante, ele quer segurança de estar sendo amado. No final é isso, o princípio é isso. O seu cérebro, o seu corpo, nossa, a gente quer ser amado de alguma forma. E, beleza, nos negócios, por exemplo, a pessoa que não consegue ter sucesso ali, ela tá com um problema. Nós estamos com um problema, sei lá, não tô acertando o Ed, a minha conta tá caindo, esse sistema aqui não tá dando certo, esse processo não tá dando certo, eu não sei contratar gente, tá tudo dando errado. Qual que é a primeira forma que ela pensa em resolver? Ah, eu vou pesquisar alguma coisa. Ah, eu vou ir pra um livro. Ou, sei lá, algum conhecimento. E beleza, até pode dar certo, vou pra IA. Entendeu? Pode dar certo, mas uma das formas mais rápida e expansiva e de retorno a longo prazo é você resolvendo seus problemas com contatos. Ou seja, você indo ali e pedindo ajuda, você ir mandando uma mensagem num grupo de networking. É a forma mais rápida ali de você ter uma resposta imediata, vamos dizer assim, e você ter até outros insights. Mas por que que a maioria não consegue fazer isso, né? Que é o ego ali que bloqueia e tal. O que é isso? É o medo de não ser amado, entendeu? O medo de não ser amado, porque eu mandando uma mensagem, eu vou parecer ser talvez menos do que eu sou, menos do que eu pareço ser. E aí isso talvez pode prejudicar minha autoridade, não sei o quê. E aí você deixa de pedir ajuda, de resolver tipo, uma dúvida que, assim, parece idiota. Você deixa de perguntar, você deixa de iniciar conversas com pessoas, porque você tem medo de não ser amado, porque você tem medo de não ser aceito com elas, você tem medo da reação delas. Você deixa de falar algo que você acredita, você deixa de falar algum insight bom, porque você tem medo da reação delas, da reação das pessoas. Seja você estando numa uma call ali com várias pessoas interessantes e tal. E aí você deixa de contar uma história sua que, pô, trouxe um ensinamento ali, porque você tem medo de não ser amado por aquelas pessoas que estão ali, entendeu? E todo esse medo de não ser amado, tudo que se resume a esse medo de não ser amado, te mantém no mesmo lugar. Seguro. Seguro, totalmente seguro. Porque o simples fato de você não se comunicar e você não se expor ali é exatamente esse medo de não ser amado. E aí, como você se liberta disso? Vamos direto ao ponto aqui. Basicamente, você já tem a consciência. Tenho uma notícia muito desconfortável pra te dar, mas você vai ter que fazer exatamente isso que você tá com medo. Porque agora você entendeu, ok, tenho medo de não ser amado. E aí, como que eu combato esse medo? Com confiança. A parte boa é que as pessoas não sabem se a autoconfiança é verdadeira ou não. Então, tipo, eu, Bárbara, posso estar aqui toda autoconfiante falando, mas você que tá aí, você não sabe se isso é verdade ou não, entendeu? Então essa é a parte boa, porque você pode literalmente se fingir de louco. Essa é uma estratégia muito poderosa que eu, Bárbara, usei pra mudar inteiramente a minha vida de um ano e fazer muita grana e sair totalmente da cidade que eu tava e que é, se finja de louca. Se finja de louca, porque os loucos, eles não têm medo de não ser amado. Eles não têm esse medo. Ninguém te conta isso, não. Só eu tô te contando. Eles não têm esse medo de não ser amado, porque ele é tão louco que as pessoas, ele se institula como louco. As pessoas na cabeça dele, as pessoas veem ele como louco, então ele não precisa se dar justificativas. E aí ele se torna alguém mais confiante, ou seja, confiança é a chave pra você quebrar. E como você se torna mais confiante? Você, cara, criando uma identidade, a tal da mentalidade, você criando uma identidade e você acreditando nisso. Pô, eu sou louco. Eu sou louco. Você não precisa dar mais justificativas, você tá livre, literalmente, porque você é louco agora. Esse é o período mais louco da sua vida. E beleza, testa isso por um ano, cara. Um ano. Um ano, decide assim, mano, você é a pessoa mais doida que todo mundo já conheceu. E aí você decide isso. Ah, e se alguém falar alguma coisa, mano, tô louco. Tô louco, me deixa, entendeu? Tô louco. Ai,
Por que você tá sem comer açúcar? Cara, endoidei, entendeu? É a melhor justificativa que você pode dar, porque a pessoa não vai questionar, a pessoa vai rir. E aí, é aí que você engana seu cérebro, sarcasmo. Sarcasmo, você usar o sarcasmo, você usar a risada. Qual que é a melhor forma de você combater um bullying na escola? Você rindo da situação. Qual que é a melhor forma de você destruir um medo? Você rindo da situação. Você usando sarcasmo. Por quê? Porque o cérebro, ele não entende a diferença de um pensamento e da situação que é real. Então, quando você lida aquilo simplesmente rindo, tipo, tô com vontade de comer isso aqui. Ah, você acha? Não, tô no período mais doido da minha vida, você acha que eu vou comer açúcar? Entendeu? Tipo, você começa a tratar as coisas com um sarcasmo incrível, assim. E claro, com respeito ali também, por exemplo. Vai vir alguém falar e tal. Mas, cara, você fala assim, pô, é tudo sobre você e minhas reações são sobre mim, suas reações são sobre você. Alguma coisa assim, essa é a frase ali, a ideia da frase. Mas pra você combater isso, pra você sair do lugar, esse é o ponto. Você precisa ser autoconfiante. E a autoconfiança envolve você perceber que você tem que se libertar desse medo de não ser amado, entendeu? Pra você conseguir avançar, pra você conseguir ter disciplina realmente. E você perceber que você vai desagradar, sim, pessoas, mas tornando esse processo leve com essa ideia de, ok, eu vou ser louco por esses anos e não importa quem eu tiver que desagradar pra me chegar a um objetivo. Porque afinal, você é a pessoa mais importante da sua vida. Não adianta, cara, sua família não vai durar pra sempre. Sinto muito em te dizer isso. Seus amigos não duram pra sempre. E eu digo assim, não quer dizer que não vai ser um relacionamento a longo prazo, mas entende que aquilo não determina quem você é, sabe? Tipo, não é porque eles, as pessoas, até seus sócios, cara, eles só conhecem uma versão de você, conhecem 1% de você. Eles vão agir com base na versão que eles conheceram de você. Então, igual, se seu sócio, por exemplo, de hoje em dia, ele te conheceu quando você tava crescendo na vida, ganhando dinheiro e sendo abundante mesmo, sabe? Tava gastando dinheiro, tava em viagem e tal. Ele conhece essa versão de você e ele vai basear todas as decisões dele, todos os julgamentos dele nessa versão. Ele não conhece o você do passado, que falhava em tudo, e ele não conhece a pessoa que, sei lá, mudou, se converteu, tá mais leve agora, não tem mais essa coisa ali de movimentar e não sei o quê. Ele não conhece essa versão, ele vai se basear na primeira impressão que ele teve de você, pra todo sempre. E você não tem controle disso, sabe? Você não tem controle, só que se você ficar agindo com base na primeira vez, com base no momento em que vocês se conheceram, pra alimentar a percepção dele sobre você, você vai continuar sendo aquela mesma coisa, entendeu? E aquela mesma coisa não vai te levar pro lugar que você quer chegar. Porque a sua versão do passado, a sua versão de hoje, ela só te trouxe até aqui. E se você quiser mudar, você vai ter que se fingir de louco, usar sarcasmo e ignorar a sua realidade atual. Ignorar a sua realidade atual, presta atenção. Você vai ter que criar uma bolha ali, de onde você já vive a sua realidade que você quer, e ignorar a sua realidade atual. Independente se tá ruim financeiro, se tá ruim nas amizades, ignora. E aí você vai ter que se fingir de louco e agir com base naquela outra pessoa. Porque aí sim você vai estar se aproximando da sua realidade. E deixa eu te contar mais uma coisa aqui sobre o medo de não ser amado. Que a gente tinha aberto um looping de você de você ser a única pessoa que vai passar com você mesmo até o final da vida. E isso é tão verdade que adivinha se você é a única pessoa que vai estar com você mesmo até o final da vida, a única pessoa que vai se suportar ali até o final da vida, você é a pessoa que mais tem que se amar. Não é seu namorado, não é seu marido, não é nada além disso. Então, assim, cara, olha isso. Então, é muito poderoso isso aqui, tá? Se tudo acabar, se eu ficar pobre, se eu fizer uma merda muito grande, se eu roubar, se eu matar, enfim, qualquer coisa, se eu quebrar minha empresa, se eu fizer algo que, cara, vai acabar com a minha vida, você ainda vai estar lá. Só você. Você e você vai estar sozinho. Entendeu? Da mesma forma que se você crescer e se você fizer todas as coisas ali pra chegar no objetivo de ter uma família, de construir riquezas mesmo, construir algo que vai mudar a sua geração ali, vai chegar num momento que não necessariamente você vai estar sozinho de pessoas, mas você vai estar sozinho de alma, assim, se você não se amar, entendeu? Porque até o final da vida você é a única pessoa que você tem que se amar. Tipo, você tem que. Cara, se eu perder tudo, eu ainda tenho a mim mesmo. Essa é a confiança que você tem que ter ali pra quebrar o medo de não ser amado. Porque imagina, cara, se mesmo eu ficar sem ninguém, eu ainda tenho a mim mesmo. Tipo, olha isso, que sorte, né? Tipo, é meio que como se fosse. Se eu. Se eu é a mesma narrativa que a gente usa na religião ali na. Religião não, perdão, erro.
espiritualidade, na espiritualidade ali de alma. Se tudo der de ruim, se tudo ficar ruim, se tudo acabar, eu ainda tenho Deus. Agora, trazendo pra pessoa que ainda não tá adaptada à espiritualidade, cara, se tudo tiver de ruim, você ainda tem a si mesmo. Você ainda tem a si mesmo. Por quê? Porque você é uma parte de Deus. E isso faz muito sentido, né? E só você pode sair do buraco que você tá. Só você. Pode parar de cavar, entendeu? Não é mais ninguém. Só você pode levantar do caixão. Quando você levantar do caixão, o velório acaba. E isso é bizarro. Bizarro. Cara, é loucura isso. Enfim, vou só jogar esse vídeo. Mas, voltando aqui, só pra te lembrar. Então, os pilares que a gente comentou aqui. Você não consegue, se você não atingiu aí o objetivo que você quer porque você tem medo de não ser amado, se você não é disciplinado é porque você tem medo de não ser amado, e quando você perceber que a única forma de curar isso é com autoconfiança, e a autoconfiança, ninguém sabe se é verdade ou não, só você, e quando você perceber que mesmo que, se você realmente estiver disposto, você vai perceber que mesmo se todas as pessoas me deixarem porque eu resolvi seguir minha dieta, ou porque eu resolvi pedir ajuda, ou porque eu resolvi falar coisas boas, ou porque... Se mesmo todo mundo, assim, não estiver comigo, se mesmo tudo acabar um dia, eu ainda vou ter a mim mesmo. Eu ainda vou ter a mim mesmo porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida, entendeu? Eu tô ali, do meu nascimento até o fim, só eu sei das coisas que eu vivo, entendeu? E outra coisa, ignore a sua realidade, se finja de louco. Eu te dou a permissão. Cara, se alguém falar alguma coisa de que você tá louco, fala assim, a Bárbara, lá, uma copy e tal, no Instagram, não sei, uma garota lá, uma mulher de 17 anos falou que eu posso. Eu te dou essa permissão pra você ser louco, entendeu? Por quê? Porque me deram essa permissão um dia, e essa permissão de você ser louco ali, de você ignorar a sua realidade, ela mudou a minha vida. E muda a vida de quem eu conheço, de quem tá próximo de mim também. E testa isso, por um ano ali. Se dê um ano, cara, se dê um ano fazendo tudo que você sempre quis. Tudo que você sempre quis. Eu digo assim, pra você construir tudo que você sempre quis e que te aproxima do seu objetivo. Entendeu? Se dê um ano. Cara, se nada der certo nesse um ano que você se dá, seja começar um projeto, seja tentar conseguir um sócio, seja explorar uma nova coisa, fazer uma viagem, fazer shape ali, construir shape, se dê um ano. Um ano. Esqueça todas as desculpas, esqueça o cansaço, mas se dê um ano. Se nada der certo nesse um ano, pelo menos você só perdeu um ano da sua vida, tipo, de 90 ali. É bem diferente de você chegar no final e falar, e se eu tivesse tentado? Entendeu? E se? Não adianta, cara, não adianta. Se dê um ano, faça tudo que você tem vontade. Por que você tá no emprego que você não gosta? Sai, mano. Sai. Você não tem tempo. Você acha que você tem tempo pra viver a sua vida ficando no emprego que você não gosta? Que você não se sente bem ali, que você não tá chegando próximo do seu objetivo? Por que você tá aí, cara? Entendeu? Tipo, você tem que ficar inconformado ao ver sua vida ali e ver que, cara, por que eu não tô chegando perto? Entendeu? Se pergunta, fica inconformado. Acha uma solução. Entendeu? E isso é uma coisa, cara, eu passei muito bem. A visão que eu queria passar aqui foi a visão que literalmente mudou minha vida, assim. Se fingir de louco e desagradar as pessoas. E eu lembrei disso agora porque eu estava perdida e agora eu lembrei. E aí eu tive que gravar esse vídeo aqui pra deixar registrado até mesmo pra Bárbara do futuro, que ela vai precisar ver isso aqui. Ela vai ver isso aqui, aí ela vai lembrar, aí ela vai, entendeu? E aí vai dar bom. Um beijo, gente. Se gostou. Cara, e pra provar que você realmente vai fazer isso aqui, tô pensando. A gente tem medo de não ser amado. Pra provar que você realmente vai fazer, manda pra alguma pessoa, manda esse vídeo aqui pra alguma pessoa que você gosta, mas você teria medo da reação dela a ver esse vídeo aqui, a ver que você enviou um vídeo desse. Esse é um vídeo que pode mudar a vida dela, tá? Mas aí você vai questionar, ai, mas ela nem me conhece desse jeito aqui, por que eu vou mandar um vídeo pra ela mais estranho? Tu não é louco? Entendeu? Você não é louco? Pede ajuda pra aquela pessoa. Agradece a quem te ajudou há anos e você nunca nem falou nada. Entendeu? Vai resolver os seus loopings abertos do passado. Tipo, mesmo que você é uma pessoa diferente. É isso. Um beijo.